Então, para quem entrou agora, nós iremos falar sobre alguns aspectos da pós-graduação, sobre o perfil do profissional de psicologia no Brasil e os caminhos possíveis para pensar uma pós-graduação. Falar um pouco de pesquisas e etapas do processo seletivo. Aí, no caso, eu vou exemplificar com o edital da UFO, que é o qual eu concorri, mas algumas informações importantes são para qualquer faculdade que vocês querem submeter. E alguns editais são multiprofissionais, viu? Então, como aqui nós temos colegas de outras profissões, vai ser importante falar disso também. No caso da Cristina, que ela comentou aqui pra gente. E depois, ouvir de vocês também, né? Um pouco da experiência de vocês, os caminhos a seguir, e falar de uma maneira mais aprofundada sobre isso. Eu vou começar, então, aí vou pedir para vocês anotarem todas as dúvidas que vocês tiverem, para depois a gente conversar. Vou fazer uma apresentação rápida para começar. Então, né, ela parte dessa preocupação da pós-graduação, por onde começar. Eu resolvi fazer essa palestra porque muitas pessoas me procuram querendo dicas, entender o processo, qual caminho seguir dentro da psicologia. E aí, conversando com essas pessoas, a gente achou que seria interessante, então, montar essa palestra para ajudar mais pessoas e servir como um recurso mais aprofundado para discutir essas temáticas relacionadas à pós-graduação e como eu começo. É interessante falar que isso vem de muitas vezes assim, terminei a minha graduação, e agora? Né? O que eu faço? Ou ainda não terminei minha graduação e ainda não sei para onde ir, o que eu faço? E acaba que isso gera uma certa angústia, né? A gente fica pensando o que fazer depois. Será que precisa fazer algo depois? Será que tem essa necessidade do depois? E é importante a gente destacar os caminhos possíveis. Então, antes de responder essa pergunta da pós-graduação, eu tenho que responder quais são os caminhos que eu desejo trilhar. E lembrar que nenhum caminho aqui é enrijecido. Pode ser que você deseje iniciar esse caminho agora e depois mude de ideia. Pode ser que você deseje iniciar esse caminho depois de anos de formado. Pode ser que você não queira nem pensar nisso agora. E pode ser que você já esteja se preparando. Então, quando você está formando, né, eu acho que é importante a gente pensar primeiro qual área você pretende atuar. Então, no caso, eu sempre quis trabalhar na clínica, nunca quis docência. Será que um mestrado seria então conveniente? Ou será que teria alguma outra coisa que seria melhor para o seu objetivo? E uma coisa que me marcou muito foi uma professora da graduação que quando eu disse que queria trabalhar queria fazer mestrado, ela falou, mas para quê? Nenhum paciente seu vai te perguntar se você tem mestrado ou não. Mas se você mesmo assim, né, você quer trabalhar na clínica, mas você tem o desejo de investigar alguma coisa, de aprofundar alguma coisa, de contribuir para a ciência como um todo, mesmo que seu objetivo não seja docência, eu acho que é um caminho possível. Então, primeiro decidir qual que é a área que você pretende atuar, qual público você pretende atuar, se você pretende mudar de cidade ou não, se você quer se dedicar aos estudos quando acaba de formar, ou se você quer estudar e trabalhar. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar nesses caminhos é quais são os seus planos. Porque dependendo do tipo de resposta que você der, já muda um caminho possível para você. E pode ser que a gente escolha o caminho que apareceu, né, gente? Também tem isso. E é importante a gente destacar que às vezes a gente escolhe o que a gente passa, o que deu certo primeiro, e tá tudo bem. Mas mesmo assim, a gente não pode deixar de pensar que existem esses outros caminhos que eu posso iniciar a qualquer momento. Um exemplo, né? Qual público eu pretendo atuar? Eu pretendo atuar com pessoas hospitalizadas dentro de um hospital geral. Será que o mestrado seria conveniente? Ou será que seria melhor uma residência? Eu quero trabalhar dentro de empresas. Será que o mestrado seria conveniente? Ou será que o MBA seria conveniente? Quero trabalhar com pacientes hospitalizados no setor oncológico e quero desenvolver um protocolo de atendimento. Então talvez o mestrado seja conveniente. Então, mais do que repensar o que você pretende atuar, o público que você pretende atuar e também qual é a finalidade da escolha dessa pós-graduação pensando no seu nicho.
Quando eu trabalhava no setor hospitalar, por exemplo, era um hospital particular. Eles não estavam nem aí se eu tinha mestrado ou não, né? Agora, e no hospital federal, aí sim isso tem um peso, inclusive financeiro, um hospital público, então é importante a gente até pensar nesse sentido. E quando eu penso na mudança de cidade, porque pode ser que a sua pós-graduação ideal não seja na cidade em que você reside, ou pode ser que você passe em outra cidade, no caso das residências. Então é importante responder isso também, porque dependendo dessa resposta, a gente vai ver o que a cidade oferece. E pensar também nas limitações do tempo, da sua energia de trabalho e os seus planos para isso, né? Acaba que é um investimento que você faz com suas horas de vida, então pensar quais são os seus planos para isso. E por que eu estou trazendo isso? Porque é muito comum na minha prática, quando eu converso também com alunos, falar assim: nossa, eu quase morri para fazer meu TCC. Nossa, o fulano quase morreu para fazer o TCC dele. Conheci a pessoa que entrou no mestrado e tá caindo o cabelo. Ou então adoeceu, né? Então, por que que tem esse estresse e esses estressores na pós-graduação? Então, eu queria que vocês se norteassem nesse primeiro passo para isso, né? Por que que é tão comum de ouvir das pessoas sofrerem tanto para se fazer uma pesquisa? E por que que é tão difícil assim, né? Quais são esses fatores estressores na pós-graduação? Para que essa palestra também não seja romântica. Eu fiquei com esse receio. E partindo desse ponto de vista, por exemplo, desse estudo de 2013, que fala sobre o estresse e os estressores da pós-graduação, ele traz algumas preocupações vividas pelos alunos. Então, por exemplo, a pressão interna para ter um bom desempenho, uma cobrança elevada, principalmente se você for bolsista, uma interferência da demanda dos estudos na sua vida, então acaba que você tem que abrir mão de algumas coisas, do aproveitamento das disciplinas ofertadas, da baixa qualidade de contato com o orientador e também com colegas de turma, acaba que no mestrado não tem essa cultura de turmas, a dificuldade com o seu tema escolhido, a pressão externa acerca da conclusão social e acadêmica que ter esse aproveitamento requer da gente, fazer parte de supervisões, apresentações orais, não conseguir atingir o desempenho esperado pela sua própria banca, questões financeiras, mesmo quando você tem uma bolsa parcial integral, o tempo, já que é muito pouco tempo, calendário, prazos, também a questão relacionada à inserção profissional depois do mestrado, porque não garante, né, uma vaga no mercado, nem na docência, e as possibilidades de notas inferiores a que você espera. Essa pesquisa levantou essas preocupações do pós-graduando e relacionou elas com as dificuldades, né, principais dificuldades. Então, essas dificuldades sejam com alunos, com aluno orientador, com aluno coordenação, com a falta de motivação, com mudança de tema, incentivo, as entregas, as questões dos financiamentos da pesquisa e pessoal, a compatibilização dos estudos, vida pessoal e familiar, o tempo para estudar e fora outras pressões, tá? Como, por exemplo, a publicação que a gente tem que reter, né, dentro desse sentido. E quando eu trago essa pesquisa, mostrando os estressores, não é para desmotivar ninguém, né? É para mostrar que os estresses acontecem e que existem outras formas de se vincular com esses caminhos que podem ser mais simples. Então, a proposta é que a gente consiga descomplicar essas práticas. E aí eu trouxe alguns apontamentos da pós-graduação e eu trouxe também no final da apresentação 3 dicas para você, baseada na literatura, para evitar que vocês fujam desse mundo da pesquisa. E trouxe também outras possibilidades para vocês, nesse sentido também. Então, a primeira coisa é pensar a pós-graduação como 2 grandes meios, né? Um meio é o lato sensu, que o lato sensu ele compreende programas de especialização, que aí vai o MBA, né? Os Green Belts também, os Black Belts, com duração mínima de 360 horas e você vai receber um certificado e não um diploma. E que também você faz depois de um curso superior e para ser validado ele tem que atender às exigências das instituições de ensino. Já as stricto sensu, né, ou seja, um estudo estricto, né, específico, aí compreende sim os programas de mestrado e doutorado,
que são abertos aos candidatos já diplomados de cursos superiores de graduação e que também atendam às necessidades do MEC. E aí, nesse caso, o aluno vai receber um diploma. Então, quando você forma no mestrado e no doutorado, você tem um diploma de mestre e um diploma de doutor. Diferente das especializações em MBAs, que você tem um certificado de conclusão desse curso que você realizou. Então, tem essas duas grandes diferenças, as stricto sensus e as lato sensus. Então, quais são os caminhos possíveis? Pensando nisso. Pode ser que você escolha ir para o mercado de trabalho. E pode ser que você escolha fazer residência. Pode ser que você escolha fazer uma pós-graduação. Pode ser que você escolha ser especialista, mestrando e doutorando. E pode ser que você escolha todos também, né? Mas é importante a gente definir a prioridade. Porque se eu quero trabalhar com uma clínica, pode ser que o mercado de trabalho seja mais conveniente agora. Se eu quero trabalhar numa organização, se eu quero trabalhar numa instituição privada hospitalar, se eu quero trabalhar em grupos dentro de instituições e associações. Então, pode ser que o caminho seja por aí. Agora, se eu quero trabalhar com outros contextos, eu tenho que verificar os meus caminhos possíveis dentro desses contextos. Então, tem um livro que pontua sobre o profissional de psicologia no Brasil. E quem quiser, depois eu posso passar essa referência e também todos esses materiais para vocês. Eu acho interessante porque ele traz a escolha da profissão e as explicações construídas pelos psicólogos brasileiros frente a essa escolha. Depois ele traz características do psicólogo como um trabalhador assalariado, como um trabalhador autônomo, voluntário, em vários outros contextos, frente às diferentes formas de atuação, atividade e abordagem. Pode ser que esse livro ajude vocês a pensarem para qual caminho seguir, se vocês já não tiverem essa pergunta respondida. E eu acho legal que ele também traz um capítulo sobre o recém-formado, né? O que faz com o psicólogo recém-formado? Quais são as opções frente a isso também? Então, caso você escolha o mercado de trabalho, você já esteja alocado nesse sentido, tá tudo bem. Isso não invalida você de seguir os outros caminhos. É só uma prioridade que você se baseia nesse primeiro momento. E eu gosto sempre de expor para as pessoas que é muito importante a gente sonhar grande, né? E fazer as coisas acontecerem. E, novamente, não é romantizando, mas é no sentido de saber que isso também é possível para você. A pós-graduação também é possível para você. O mestrado é possível para você. Às vezes a gente fica com esse receio de é só quem é filho do professor, é só quem é cria do grupo de estudos que vai conseguir essa vaga. Eu tenho colegas da minha própria turma de mestrado que conheceram um orientador depois que passou, que vieram de outra cidade. Então, às vezes, essas crenças limitam a gente de até tentar. No doutorado, sim, no doutorado eu também tentei, doutorado em outras instituições, e elas falaram, olha, você pode fazer o processo seletivo, mas aqui você tem que trabalhar um ano antes da prova. Então, eles já me falaram que eu tenho mais chance de ser aceita se eu já estiver lá dentro. Mas isso eles já me falaram antes. E aí, outros falaram, você faz a prova e aí você aprende os contextos. E então, isso existe? Nem sempre. O que vale é o processo seletivo. E lá nesses outros processos seletivos que eu disse que eles pediram que a gente tivesse esse 1 ano de experiência, também estava escrito lá, que pode ser que você faz esse 1 ano de experiência e pode ser que você entre numa pós-graduação. Então, eu trouxe isso para vocês não se limitarem, né? Às vezes acharem que só quem está lá dentro consegue. Isso é uma falácia. Os processos seletivos estão aí para tornar isso mais democrático e acessível para todo mundo que deseja entrar. E então, vamos falar um pouco sobre o especialista. Fala assim, olha, Marina, eu não quero fazer mestrado, eu quero fazer uma pós-graduação, mas eu quero fazer uma especialização. Em psicologia, a gente tem 2 formas de virar especialista. Eu não sei se vocês sabem disso, mas nós podemos ser especialistas por prova de título e por especialização via MEC. Algumas outras profissões, no caso da colega que é de outra área, ela pode ser especialista também
pelo MEC, né? Esse título de especialista por prova de título é somente na psicologia e outras áreas médicas. Mas para você se tornar especialista em psicologia, você pode atuar nas diferentes especialidades, como a psicologia escolar educacional, organizacional e do trabalho, psicologia do trânsito, jurídica, do esporte, clínica, hospitalar, a psicopedagogia, a psicomotricidade, a psicologia social, a neuropsicologia, a psicologia da saúde e a avaliação psicológica. Todas essas áreas são as áreas concedidas ao psicólogo através da Resolução 03 de 2007. Para você se tornar especialista em alguma área da psicologia, ou você é aprovado em uma prova de título, depois de 2 anos de experiência comprovada, ou você faz uma especialização vinculada ao MEC e que o Conselho Federal de Psicologia esteja credenciado. Então, gente, qualquer pós em psicologia você vai virar especialista? Não. Tem que ser vinculado ao Conselho Federal de Psicologia, senão não muda nada na sua carteirinha. Se eu não fiz uma especialização via MEC, que eu estudei mais 2 anos, mas eu tenho experiência de 2 anos e eu passei numa prova de título, eu viro especialista também. Esse ano, a cada 2 anos, eles soltam as provas de título. E esse ano foi pelo Instituto Quadrix, no final do ano passado. O processo está suspenso por conta do coronavírus, ele já fez as 2 provas e a tramitação de documentações para comprovação de experiência está suspensa. Mas esse processo aconteceu. Como que funciona a prova de títulos? A prova de títulos ela tem 30 questões, se eu não me engano, e 4 dissertações falando sobre a questão das resoluções da própria profissão e também de conhecimento específico da área que você deseja atuar, que são aquelas que eu mostrei no slide anterior. Sendo aprovado na prova objetiva e também nas dissertações, você é selecionado para levar suas documentações por SEDEX e o conselho validar. Vale ressaltar que a aprovação na prova não garante que você se torne, né? O que vai fazer com que você se torne especialista na área é a aprovação mais a comprovação de experiência. Então, tem que ter essas 2 coisas alinhadas aí. E eu tenho que ser vinculada ao CFP, então eu tenho que estar com as minhas anuidades ok e comprovar tudo isso também. E a conclusão via MEC é quando eu faço os 2 cursos, tenho o meu TCC aprovado e eu consigo comprovar isso também via CFP, para alterar na minha carteirinha de psicólogo. Acaba que as outras profissões conseguem virar especialistas também com a questão da conclusão de um curso via MEC. E a residência, né? Para falar da residência, eu trouxe aqui o edital. Então, todos os processos seletivos mais focados em uma determinada demanda, no caso da residência, do mestrado, em que tem um caráter mais único de cada instituição, a luz que vocês terão em qualquer processo é o edital. Eu acho que isso não é novidade para ninguém, né? Eu acho que acaba que falando, nossa, óbvio, tá falando o óbvio. E é mesmo, gente, o edital vai ser o nosso melhor aliado em todas essas questões relacionadas a um processo seletivo de uma instituição única, no caso da UF, UFMG, USP, e também os outros processos seletivos de residência. Então, o edital é a nossa luz. Uma coisa importante para falar da residência é que tem características específicas de cada programa, então é importante vocês sempre olharem o edital da onde vocês querem concorrer, com o objetivo pelo qual vocês querem concorrer e a área pela qual vocês querem concorrer. Eu trouxe aqui para falar sobre a residência multiprofissional da UFO. Então, para você entrar, você tem que ter a conclusão do curso de graduação específica com certificado, não possuir vínculo empregatício ou acadêmico e estar inscrito na sua classe de conselho. Então, você passou na residência, você tem que estar formado, ter um CRP e não estar trabalhando, né? Ou fazendo uma especialização via MEC.
para você conseguir entrar na residência. Ah, e também assinar o termo de dedicação exclusiva, porque as residências elas têm uma bolsa de R$ 3.000 em que você trabalha de uma forma exclusiva. Dentro das residências, você pode escolher a sua área de conhecimento. Então, aqui na UFO, você pode escolher a atenção do paciente em estado crítico, saúde mental, nutrição clínica, oncologia, saúde da criança, atenção integrada ao paciente com as necessidades especiais e atenção em saúde coletiva. Como é multiprofissional, tem várias áreas, tá? Tem enfermagem, farmácia, físio, nutrição, odonto, psico e serviço social. E essas vagas também são distribuídas frente à área de atuação. Então, cada área aqui tem um número específico de vagas. Então, se a residência for uma opção para você, eu recomendo que você lembre da sua luz, que é o edital, para que você não tenha prejuízos aí. Tanto a residência quanto outros processos seletivos de pós-graduação envolve a prova e também um quadro de títulos. O que é isso? Que a sua experiência conta pontos. E aí a gente fala das questões classificatórias e eliminatórias, né? Geralmente a prova, ela elimina. E o quadro de títulos, ele te ajuda a classificar. E aí já vai a primeira dica. Tudo que vocês fizerem na faculdade, guardem um certificado. É melhor você colocar lá e aquilo ser negado do que você nem colocar nada. Então, já vão acumulando certificados, façam esse compilado dos certificados. Participou de uma atividade com algum professor, peça o certificado dessa atividade, que é direito seu, muitas vezes. Então, tudo que vocês fizerem durante a graduação faz um diferencial danado quando você pensa numa pós-graduação de uma instituição federal, seja uma residência, seja um mestrado ou um doutorado. Então, acumulem esses certificados, acumulem essas experiências para que faça diferença para você no futuro. Tentem publicar em banner, tentem publicar artigos, se possível, vão nesses eventos para ter certificados de participação também, façam iniciações científicas, porque isso te ajuda a classificar, tá? Classificar nesses processos seletivos. Por que eu estou enfatizando que é classificar? Porque em alguns outros processos seletivos, você consegue passar sem ter um currículo robusto, tá? Então, você consegue passar. Mas não, por exemplo, no caso do mestrado, conseguir bolsa já é diferente. Mas atentem a isso. Na residência, não. Você consegue classificar, mas a prova acaba que tem um peso muito importante. E agora chegando no mestrado e no doutorado, né? Não tem como eu fazer um doutorado em algumas universidades sem ter feito mestrado. Mas tem algumas instituições que têm o famoso doutorado direto. O que é isso? Eu já tenho uma experiência com pesquisa, eu já tenho vários artigos publicados em revistas muito boas. Então, no meu processo seletivo, eles entendem que eu já tenho uma bagagem que o mestrado iria me oferecer, por exemplo, a publicação de um artigo, e através dessa bagagem eu posso ir para o doutorado direto. Então, eu faço uma banca e consigo eliminar o mestrado e pular direto para o doutorado. É uma opção ir para o doutorado direto. Mas é só algumas universidades que têm isso. Outras pedem que você tenha um diploma do mestrado para concorrer a um doutorado. Eu já vi acontecer isso, por exemplo, na USP. Na USP você pode fazer o doutorado direto. Ou então dentro dos cursos de medicina, que as próprias instituições de fomento liberam editais para doutorado direto. Mas você tem que ter esse currículo robusto, com publicações mostrando que você já tem esse contato com pesquisa. Se não, o caminho é formar, fazer o mestrado e o doutorado. E é bem legal esse caminho, eu recomendo. E falando dele, né, a gente tem que falar de fomentos, porque acaba que é importante a gente pensar fomentos nesse momento em que a gente está vivendo, que é desfavorável para os fomentos, mas que eles ajudam o aluno a fazer pesquisa, a viver essa experiência da pós-graduação e a se dedicar a isso também. Então, hoje a gente tem o CNPq, a FAPEMIG e a CAPES. Em outros estados muda, então aqui em Minas é a FAPEMIG. Se você for fazer em outros estados, provavelmente ela terá outro nome.
É importante que quando vocês escolham um programa, vocês saibam a nota desse programa. Por quê? Né? Porque isso faz um diferencial no seu peso do seu currículo. Fazer mestrado em uma faculdade boa é muito importante. Então é importante que vocês também conheçam os quesitos que a CAPES avalia. Então, a CAPES avalia a proposta do programa, o corpo docente, o corpo discente com relação às suas teses e dissertações, a produção intelectual, a inserção social, o histórico de desempenho e a internacionalização. Então, quando ele tem uma nota alta, ele entende que você tem esses quesitos funcionando. Então, fiquem sempre atentos à nota da instituição que vocês estão querendo concorrer a um processo seletivo de mestrado ou doutorado. Como que você escolhe, né? Pode ser que você já tenha uma visão em mente, mas pode ser que na cidade onde você mora não tem um curso que você quer fazer para mestrado ou doutorado. Então, eu recomendo que você entre no Cadastro Nacional dos Cursos e Instituições do Ensino Superior, que é o EMEC. Você faça uma busca interativa. Nesse site, você pode verificar todas as instituições do Brasil. Então, você vai colocar lá o que você quer e ele vai buscar para você aonde tem esse curso, a nota do curso e o site do curso, para que você consiga tomar essa decisão de uma maneira assertiva, caso você possa mudar de cidade, caso você possa fazer isso de poder estudar em qualquer lugar para atender o seu sonho de estudar aquele curso. Então, também tem essa possibilidade, ver se o curso tem bolsa, ver se ele tem recursos de acessibilidade e as condições para você inserir nesse programa aí. Mas é possível vocês investigarem quais são as pós-graduações através desse site também. E também da plataforma Sucupira, que a gente não colocou aqui, mas a plataforma Sucupira também ajuda a gente a tomar essa decisão. E agora, né? A gente falou do mestrado, a gente falou do doutorado, da residência. Quero fazer pesquisa. É isso que eu quero. E agora, o que eu faço? Mais uma vez, gente, peca pela luz. O edital. O edital sempre será o nosso melhor amigo. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa de errado e você se sentir lesado, você vai se defender falando, olha, eu segui o edital. E se eles errarem, eles vão falar, olha, eu segui o edital. E o edital sempre prevalece. É por meio dele que você pode fazer, você pode recorrer. É por meio dele que você pode abrir um chamado. É por meio dele que você pode se defender. Então, o edital sempre será o seu melhor amigo em qualquer processo que você for concorrer. Porque ele é o documento oficial desse processo. Então, sempre olhem por essa luz. E tem dicas importantes que podem ajudar vocês a definirem qual instituição você deseja concorrer. Então, a primeira coisa é encontrá-la, né? Ler o edital dela para ver se faz parte do seu repertório de possibilidades. A segunda coisa é seguir as redes sociais. Então, o Instagram de laboratórios que você deseja entrar, o Facebook de laboratórios que você deseja entrar, conhecer os professores. Então, conhecer os professores através do Lattes e também através de eventos, mandar e-mail para esses professores para verificar o jeito que eles são, conversar com alunos desses professores, perguntar como eles são, ir em eventos. Então, se você deseja fazer uma pós na UFO, tente ir nos eventos da UFO, conhecer o clima, conhecer os professores, conhecer o jeito que o programa é estruturado. Fora da UFO, tente conhecer, vai em eventos também para conhecer, visite os laboratórios. Pergunte se você pode, né, fazer uma visita técnica, mesmo não participando de nada, mesmo não tendo evento. Tem uma referência, então, no sentido de qual abordagem você quer seguir, qual professor você quer, você se identifica, o que você quer encontrar com a sua pesquisa, e também leia o edital e se organize. Porque é através dele que você vai conseguir, por exemplo, construir um tempo hábil para um planejamento de um mestrado. E muitos mestrados têm pré-requisitos, e algum desses pré-requisitos é a prova de inglês, que abre algumas vezes ao ano, não é sempre. Então, se você perder isso, você não consegue nem concorrer ao edital.
E outros não, outros já tem a questão da proeficiência durante o processo seletivo. Então, estude, porque isso acaba que é um pré-requisito. Então, o edital vai ajudar a gente a se organizar, ficar sabendo mais ou menos quando ele é lançado, o que é que os colegas dizem sobre isso, perguntar sobre as provas, como para quem já passou por essa experiência. Então, acaba que isso ajuda a gente a reduzir a ansiedade, né? Porque acaba que a gente vai estar criando estratégias para conhecer, né? Então, o medo do desconhecido começa a ficar mais claro, não é tão desconhecido assim, e a gente consegue fazer com que esse caminho seja menos estressante. E preparar a pesquisa, ó, já que é um caminho possível, quando vocês entrarem no mestrado, isso vai ser passado, mas eu acho importante a gente já falar sobre algumas coisas que faz parte do repertório de quando você escolhe, né, ser pesquisador, em vez de ser, por exemplo, um residente, entrar no mercado de trabalho, ser um especialista, né? Então, a pesquisa, ela vai ter como finalidade buscar ou procurar a resposta para alguma coisa, né? Então, entender as razões que levam à realização de uma pesquisa é agrupar, né, essas questões intelectuais, o desejo de conhecer aquela coisa e também uma satisfação sua, pensando numa razão prática desse desejo de conhecer de uma maneira mais eficaz, que é através do método. E a pesquisa científica, para a gente construir ela, a gente não basta só o nosso desejo em ser pesquisador. Então, é fundamental que a gente tenha um conhecimento sobre o que a gente quer pesquisar, além de recursos humanos, materiais e financeiros. Então, é irreal essa visão romântica de que o pesquisador é aquele que inventa, que tem descobertas, que é o genial, porque ninguém duvida, né, que tem uma probabilidade de ser bem sucedida, mas também existe uma dificuldade relacionada a recursos, a tempo, às questões financeiras, e muitas vezes nossos recursos são deficientes. Então, é importante destacar isso, que fazer pesquisa é muito legal mesmo, mas vai muito além disso, por isso que a gente está detalhando aqui os passo a passos. Outra coisa importante é que a gente tem que levar em consideração nossos próprios limites. Em qualquer das áreas que eu trouxe ali, a gente tem que pensar isso, né? Quais são os nossos limites frente a essas escolhas que eu vou atuar, inclusive na pesquisa, no mestrado. E o objetivo básico da ciência, então, não é só descobrir verdades, né, ou de se constituir com uma compreensão plena da realidade. É um desejo também de fornecer um conhecimento provisório que facilite a interação com o mundo, possibilitando essa previsão confiável sobre os acontecimentos futuros, os mecanismos de controle também que possibilitam uma intervenção sobre ele. Por que é provisório? Porque a gente às vezes entra no mestrado e fala, nossa, né? Uou, vou entrar no mestrado, vou descobrir uma coisa bem legal, mas a gente vê que é provisório. Mas não desanime. A primeira coisa que eu trago é quais são as perguntas que você quer responder e o que te cativa. Porque é isso que vai dar base para você aguentar qualquer diversidade dentro desses 2 anos, dentro desses 6 anos de pós-graduação. É responder o que te cativa que vai fazer toda a diferença. Então, aqui a gente tem os pesquisadores que encontraram a fotografia do buraco negro, que mapearam o genoma do coronavírus, tem também o Einstein. Então, o que te cativa? O que, apesar dos intempéries, você vai gastar suas horas de vida tentando responder? E é isso que vai fazer com que a nossa escolha seja tão honesta com o que a gente quer. E eu sempre falo, né, que o bom cientista ele é arrogantemente humilde, ou seja, que não se reduz a um mero jogo de palavras. Ele é arrogante em relação ao método, então o método a gente tem que ser arrogante, ser muito criterioso, ser coerente e seguir os passos da ciência e ser humilde quanto à fé no nosso conhecimento, porque é um conhecimento inacabado. Então, depois da gente vai vir muitos outros, e antes de nós também vieram muitos outros, e é assim que a ciência se constitui, com vários passos. E aí, no início da pesquisa de um bom trabalho, o cenário é praticamente o mesmo. A gente sabe o que a gente quer estudar, mas a gente não sabe muito bem como que isso funciona, o que a gente vai abordar, qual que é a questão que a gente quer começar.
A gente deseja que o nosso trabalho seja útil e que a gente chegue ao fim. Mas a gente também tem a sensação de que a gente vai se perder antes mesmo de ter começado. Que é um caos que a gente não deve ter fonte de preocupação, mas que fica marcando o nosso espírito como uma inquietação. E aí o maior problema é a gente sair disso, né? Sair dessa inquietação. Eu sei o que eu quero, mas eu não sei nem como começar. E aí eu trouxe 3 problemas e 3 soluções para vocês. Então, se você decidiu fazer pesquisa, cuidado com a fuga antecipada. Não foge, gente. Não foge. Às vezes a gente para no edital, a gente lê o edital e fala, é muito difícil, deixa para depois. Não deixa. Cuidado com a fuga antecipada. E também cuidado com a guludice livresca. O que a gente faz? A gente vai lá, vê o edital, vê o tanto de referência, fala, não é para mim. Cuidado. Às vezes você só precisa ler o que está pedindo mesmo. O capítulo que está pedindo. E aí, quando a gente tem a guludice livresca, é muito perigoso porque a gente enche nossa cabeça com um monte de livros, artigos e dados que nem sempre é o nosso objetivo. E aí a gente desmotiva. E aí uma estratégia é a gente descongestionar nosso cérebro. Ou seja, ler só o que é pertinente para o nosso objetivo. Então, fazer as escolhas adequadas frente a esse processo e confiar nessas escolhas que você fez do que é necessário para você continuar seguindo. Então, não precisa ler todo. Qual que é o capítulo que pede? Entende? Por exemplo, eu estudo a memória de trabalho. Eu sei tudo sobre memória de trabalho? Eu tenho certeza que não, que tem algumas coisas que eu não vou conseguir ler. Eu sei que memória de trabalho tem a ver com atenção também. Tem outros autores que discutem como uma questão neural. Mas eu ainda não tive tempo de estudar sobre isso. Eu estudei sobre o autor que eu escolhi estudar, né? Que é de multicomponentes. E aí, se eu fosse estudar tudo, tinha um alto risco de eu me desmotivar frente ao meu tema. Porque é coisa demais, né? Então, o outro grande erro que a gente faz é um impasse de hipóteses. Alguns projetos pedem um anteprojeto, mas a gente nem sabe o que a gente quer investigar. Muito menos quais são as hipóteses que a gente tem frente àquilo que o nosso anteprojeto tem. E aí é perigoso, porque a gente tem que formular isso antes de sair de casa, né? Então, se você já está dentro de um mestrado, é importante que você sempre converse com o seu orientador para definir como você vai fazer isso de uma maneira eficiente. Se você nem está no mestrado e o mestrado pede um anteprojeto e você tem que formular uma hipótese, baseia na literatura e baseia que, para um anteprojeto de processo seletivo, eles estão querendo entender se você sabe escrever um projeto. Eles não estão querendo entender se você está coerente no que você está propondo, no sentido de já ter respondido a sua pergunta de pesquisa. Eles querem ver se você sabe formular a hipótese. Provar a sua hipótese é depois que você passa, tá? Então, cuidado com isso também, que às vezes a gente fica nesse impasse e não consegue nem caminhar direito. Outra questão é uma ênfase obscura, e essa acontece demais, porque parece que é chique, né? Falar nomes diferentes, falar termos cientificistas, né? E acaba que isso também espanta muita gente, e isso faz com que a gente fuja. Então, frequentemente, os pesquisadores iniciantes ficam impressionados e intimidados com esses nomes da ciência. Acha que falar difícil ou falar coisas incompreensíveis faz com que a gente se sinta mais respeitado, e não é bem assim, né? Isso faz com que seja uma ambição desmensurada e uma confusão total do que você quer pesquisar. E aí, uma estratégia boa é você procurar um orientador que te ajude nisso. E lembrar que a função do seu orientador é ajudar ele a ser mais simples e claro, né? Vocês estão iniciando um processo de pós-graduação. Então, quanto mais simples e claro eles forem, melhor é. E essa é a função deles. E eu falo por mim assim, o meu mestrado antes era análise do buffer episódico, do Bayesian, processo de integrações, formas visuais e pseudopalavras não nomeáveis. Eu tinha dificuldade de entender meu título. Hoje é integração de informações auditivas e visuais em adultos e crianças. Eu juro que é a mesma coisa, gente. Mas eu tornei o que eu queria dizer mais acessível. Porque para quem que a gente produz? Para quem que a gente escreve? E por que eu quero fazer esse mestrado? Então, chegamos ao tão famoso processo seletivo. Quando eu falo de um processo seletivo, de um mestrado acadêmico, porque também tem um mestrado profissional.
E o mestrado profissional geralmente é vinculado a uma residência. Então, se você quer fazer residência e quer fazer um mestrado profissional, você pode, viu? E aí a gente pode falar mais sobre isso depois. No mestrado acadêmico, dentro de um processo seletivo, de novo, sigam um edital. Eu vou falar um pouco da UFO, que é pelo qual eu passei. Ele tem conceito 4 e isso é excelente, porque é a nota máxima para pós-graduações que tem só mestrado. No site da instituição, você vai encontrar todas as informações que serão suas melhores amigas. Então, contem com isso e contem também com o apoio da secretaria e dos e-mails para vocês ficarem respaldados. Dentro do programa de pós-graduação em psicologia, de novo, confiem no edital e sigam o edital. E eu trago aqui, uma questão que é descomplicando o edital. Porque às vezes vocês já sabem que tem que ler, vocês já sabem o que tem que pesquisar, vocês já sabem que é importante ler o edital, mas nós somos criados numa cultura em que a gente compra televisão e geladeira e a gente não lê, porque a gente já sabe o que está no manual, então a gente não precisa ler o manual, né? Quem é que leu o manual do celular quando comprou? A gente pega e vai mexendo, né? Só que nos processos seletivos não é muito bem assim. Então, eu trouxe uma proposta para descomplicar o edital para vocês. Então, o que eu devo estar atento em qualquer edital? Pré-requisitos. Porque se você não ficar atento aos pré-requisitos, você nem faz. E fique atento aos pré-requisitos antes mesmo de sair o edital. Então, olhe no edital passado se tem algum pré-requisito. Porque pode ser que no próximo também tenha. E se o pré-requisito for uma prova de língua, talvez quando o edital lançar não vai ter tempo de você fazer. Então, fiquem atentos aos pré-requisitos. Outra coisa, aos estilos de prova. Vai ser prova oral, vai ser prova escrita, vai ser 2 provas. Qual que é o estilo de prova desse processo que eu quero concorrer? Veja se tem que estar vinculado a algum orientador ou se depois que você escolhe um orientador. Se tem que estar vinculado a um orientador, tente conversar com esse orientador antes. Na UFO não tem, tá, gente? Na UFO você não precisa estar vinculado a seu orientador. Tanto que depois que você passe, que é escolhido o seu orientador. Você faz uma sugestão, mas não é você que escolhe. Tem bolsas? Quais são os pré-requisitos de bolsas? Tem que fazer currículo? Qual é o estilo de currículo? E confiar nos anexos. Porque se você fizer errado, você está respaldado pelo anexo que estava lá. Então, confie nos anexos. E aí, gente, parece que quando a gente fala de novo em edital, fica parecendo que é um potinho de decepção, né? Mas não é assim. É um potinho de conexão boa que vai estar lá para ajudar a gente a tentar fazer com que esse caminho seja menos ansiogênico, porque o que a gente precisa saber está lá. Se não está lá, né? A gente dá uma ligada antes para confirmar, mas pequem por ele. E aí, eu trouxe para vocês o edital da UFO para a gente conversar sobre esse edital e mostrar alguns pontos importantes que vocês têm que olhar nele mesmo. Então, para não ficar algo distante, eu trouxe um recorte desse edital para vocês acompanharem. Vou projetar aqui para vocês. Então, aqui é o edital final. E assim como nele, em qualquer outra instituição, terá um edital, tá? A primeira coisa que vocês têm que olhar é a apresentação. Saber onde quem é o coordenador, porque isso faz uma diferença na hora de você escolher também. Onde fica essa linha da pós? E aqui, lá no próprio edital, já vai falando se ele disponibiliza bolsa ou não. Então, quem quiser concorrer para ter uma bolsa, principalmente quem for fazer faculdade fora, ou pós-graduação fora, é importante ver se isso é ofertado. Aqui já fala na caracterização. Então, no edital da UFO, nós temos as 4 linhas de pesquisa, que são processos cognitivos, processos organizacionais, processos psicossociais em saúde e educação e psicanálise e cultura. Aqui já fala que tem os objetivos, que é fornecer as pesquisas que objetivam o desenvolvimento dos estudos psicológicos no geral e as suas contribuições. Articular as atividades de ensino, pesquisa e extensão, que é o nosso tripé. E quando você forma, você vai sair com o título de mestre em psicologia, tá? Então, eu não saio com o título de mestre em processos cognitivos. Eu saio mestre em psicologia.
com ênfase em processos cognitivos. Mas o meu diploma está lá, psicologia. Faz diferença se é em psicologia, em alguma outra área? Faz. Vamos supor que eu quero fazer mestrado e doutorado porque eu quero ser docente de uma federal, no curso de psicologia. Pode ser que lá exija que eu tenha o mestrado e doutorado na área específica. Então, se eu tenho doutorado em, sei lá, em geografia da saúde, pode ser que eu não entre. Agora, se eu tenho áreas afins, pode ser que eu consiga. Mas alguns editais restringem a área de atuação para ser mestrado em psicologia, doutorado em psicologia. Outros não, né? Tem a questão das áreas afins e aí eu posso aumentar meu repertório. Então, prestar atenção nisso. O legal do mestrado de psicologia aqui na UFO é que você não precisa ser psicólogo para entrar nele, né? Ele é multiprofissional. Então, eu posso ser médico, eu posso ser enfermeiro, eu posso ser professor, eu posso ser engenheiro. Qualquer área que eu quiser entrar, eu posso entrar porque ele é multiprofissional. E eu saio com título de mestre em psicologia. Fala sobre as disposições gerais, o número de vagas, então também tem cotas, tá? Para ampla concorrência, pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência. E isso é muito importante, ter cotas. E depois você pensa no corpo docente, porque acaba que isso direciona como você vai seguir. Então, dentro do meu corpo docente do processos cognitivos, quem são os professores? E quais são as áreas deles? E por que é importante vocês verificarem os temas de pesquisa? Porque pode ser que você tenha uma notona, pode ser que você seja aprovado em língua, pode ser que você tenha um currículo incrível e você se submeteu a uma área que não tem nenhum professor que pega seu tema de pesquisa. Então, você, infelizmente, vai ser eliminado, porque não tem quem te oriente. Então, é importante você ver os temas de pesquisa, porque se não tem quem te orienta, você não tem como fazer mestrado lá. Então, dentro de processos cognitivos, quais são as possibilidades de circulação? Então, vamos supor que eu quero fazer em neuropsicologia de uma coisa nada a ver com que ninguém aqui estuda. Talvez não seja o meu lugar. Eu tenho que ver quais são os temas de pesquisa para ver se meu projeto vai ser incorporado por uma supervisão. Então, é importante ficar atento ao orientador e aos temas de pesquisa para escrever meu anteprojeto. E assim, né, em qualquer outra pós-graduação. Eles sempre colocam os temas de pesquisa que estão dentro e vinculados a esse professor. Então, vamos supor que eu coloquei para esse último professor aqui. E aí eu coloco uma área que não tem nada a ver com ele. Ele não vai aceitar, mesmo eu tendo passado, porque ele não consegue orientar esse tipo de coisa. Então, acaba que eu não consigo passar por conta disso. E fiquem atentos no pré-requisito. Então, aqui para você fazer a inscrição no mestrado da UFO, você tem que ser egresso de uma faculdade vinculada ao MEC, e aí ser egresso de uma graduação mesmo, então não pode ser um tecnólogo. Você tem que ter proficiência em inglês para fazer a inscrição. Então, gente, é muito sério isso. Então, eu recomendo que quem queira fazer aqui na UFO já comece a ficar atento no Profilim, né? E aí traz o link no TAP, no Cambridge, do Michigan e no TOEFL. São todas essas opções. E quando eu falo da organização frente aos processos, é justamente por isso. Então, eu não passei no Profilim, vou para o TAP. Então, para vocês saberem que no edital vai ter a opção também de possibilidades de acesso. Então, se não deu certo por uma via, qual que é a outra via que você pode concorrer para passar? Não tem mais data de Profilim? Qual desses outros aqui tem data para você entrar? Então, fica atento a isso. E a pontuação de cada um, tá? E alguns desses exames não consta nenhum prazo de validade. Então, a UFO considera no período máximo de 2 anos. Então, se você fez ele há 5 anos atrás, então não vale mais. Então, tem que ficar atento a isso também. Então, se você fez, acho que já tem, mas ele está desatualizado, então não vale mais. A inscrição, então, é uma inscrição que você tem que passar por 2 etapas, que é a primeira entrega da documentação e a segunda é a análise de documento. Então, lembra que eu falei do edital, ser nossa luz? E é mesmo, gente, porque se a gente deixar algum item para trás, a gente não consegue nem se inscrever.
Então, o próprio edital traz uma lista de conferência de documentos, que ajuda a gente a entender esses documentos e verificar se não está faltando nada. Então, a primeira fase é você enviar, organizar e enviar. A segunda fase é eles analisarem se você está apto para se inscrever. Depois que você se inscrever, a sua inscrição vai ser deferida. E aí, depois de deferida, tendo todos esses documentos aqui, o histórico, RG, identidade, CPF, título, o anteprojeto já aqui, tá? Então, quando você se inscreve, você já tem que ter seu anteprojeto escrito, currículo vitae atualizado e também a questão da proeficiência. Então, para você querer fazer o mestrado, você já tem que ter um anteprojeto, a língua inglesa, os seus documentos pessoais e um currículo atualizado. Depois, nós fazemos a prova de conhecimentos específicos, que são 8 questões, e você escolhe 4 para responder. É bem legal, né? Então, você tem essa possibilidade aí. Então, você vai ler o que está escrito no edital. Depois que você lê o que está escrito no edital, você estuda isso, faz a prova escolhendo 4 questões das 8 questões lá. E a segunda fase é quando o seu possível orientador analisa o seu currículo, depois de aprovado, né? Depois que você é aprovado pela prova, o seu possível orientador, ele analisa o seu currículo e o seu anteprojeto. Caso você seja aceito em inscrição, prova e anteprojeto e currículo, você é aprovado, tá? E aí, gente, é muito possível. A gente tá falando aqui muita coisa, mas é muito possível. Eu já vi pessoas serem aprovadas sem nenhum artigo, sem nenhuma publicação, tá? Porque é possível, tá? A nota da prova vale muita coisa. Então, se você tiver uma nota ok, é uma garantia aí. Em alguns casos, né, pede uma carta de recomendação do orientador do candidato, aqui no caso de aluno especial. Porque pode ser que você seja de outra faculdade e queira fazer algumas disciplinas na UF. Então, você também participa do processo seletivo, tá? E aí, você participa com recomendações de professor orientador de fora, para você entrar nessa atividade aí. Tem os recursos que você pode submeter e os anexos, que são os nossos melhores amigos. E aí eu vou trazer aqui o anexo e dar dicas de como você monta seu currículo e também o que você tem que ficar atento na hora de montar esse currículo. E por que esse currículo é importante, né? No caso, se você quiser fazer parte do processo seletivo de bolsas. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, no edital, ele traz aqui pra gente, de novo, as referências. E aí, lembra que a gente falou da gludice livresca? Aqui traz os capítulos que você tem que estudar. Então, gente, leiam os capítulos, tá? Tá tudo bem. As perguntas serão vinculadas a isso. Aqui traz o cronograma de atividades. Eu recomendo que vocês imprimam esse cronograma e colhem perto de vocês, ou tenham anotado no celular. Aqui são as coisas que você tem que preencher. Você já recomenda o seu orientador aqui, mas esse orientador nem sempre vai ser o que você seleciona, porque você recomenda a linha de pesquisa e o tema, tá? Conforme o interesse. Então, dependendo do tema que você coloca, é que eles vão levantar um possível orientador. As referências estão aqui. As questões da prova de conhecimento específico. E aí, eles vão analisar esses 4 fatores, que é correção gramatical, clareza, domínio do conteúdo e pertinência do conteúdo. Nas 4 questões que você selecionar. Dica, então se você não sabe nada do conteúdo, gente, pelo menos escreve bem. Que 2 pontos você garante. Mas eu recomendo que vocês estudem, tá? E aqui, as normas do currículo. O que eu fiz?
Eu copiei essas normas, colei em um arquivo Word e eu fui preenchendo conforme eu tinha. Então, por exemplo, eu tinha o curso de graduação, eu colocava aqui embaixo. O que eu não tinha, eu apagava. Eu tinha em C, eu colocava. Eu não tinha, eu apagava. Eu fiz um IC voluntário, eu colocava. Ficou na dúvida, gente, se vai ou se não vai, se conta ponto ou não conta ponto? Põe e manda um e-mail perguntando. Mas é melhor estar lá e ser negado do que nem estar lá. Participação em evento. Aqui vocês colocam todos os certificados que vocês tiveram de participação em evento. E conta até 4 pontos, tá? Então, isso que você já pode ter mais ou menos, né, quanto você ganhou de pontuação em cada item. Então, se você tem de 1 a 3, você tem 2 pontos. De 4 a 6, tem 3 pontos. De 7 ou mais, você tem 4 pontos. Então, participação com apresentação de trabalho. Aí aqui também mostra quantos você vai ter em cada pontuação. Atividades profissionais não docentes. Então, em que envolvam a psicologia. E aqui, gente, eu colocaria até projeto de extensão, tá? Atividade docente, publicação, artigos completos, trabalhos completos publicados. Então, eu vou pegando esses itens aqui, eu ponho no Word, e conforme tá o item, eu vou preenchendo. E esse vai ser o meu currículo vitae, com os meus dados acima. Anteprojeto. Marina, eu nem sei o que eu quero pesquisar direito. Tá tudo bem, eles querem verificar se você sabe escrever. Então, o seu anteprojeto tem que ter no máximo 10 páginas. Então, é um projeto simples, né? E as orientações que você precisa ter para construir esse anteprojeto está no edital. Então, como que eu fiz meu anteprojeto? Eu coloquei as normas do lado dele e fui escrevendo exatamente o que eles pediam. Então, tem título, meu título está conciso e adequado ao meu objetivo? Tá, e já é 2 pontos. Minha introdução está respondendo a minha pergunta de pesquisa e minha justificativa? Tá. Qual que é meu objetivo escrito? Qual o método que eu acho que eu vou utilizar? E quais são as citações que eu usei? Viu que não tem nem resultado, nem conclusão, nem discussão? Porque eles estão avaliando se você sabe escrever um projeto, se você tem um título, se você sabe argumentar sobre o seu problema de pesquisa e justificar porque ele é pertinente e como você iria fazer isso. Já adianto que isso tudo muda depois que a gente entra, né? Eles só estão tentando entender se você sabe escrever e se você sabe montar, né, um projeto de pesquisa, que é colocar um título, introdução, justificar isso, ter um objetivo claro e como você faria. E no máximo 10 páginas, tá, gente? Então, coisa simples. E por fim, né, caso você não tenha um diploma, pode ser que você não tenha mesmo, você passe antes de receber a colação, então você assina por próprio punho esse termo de compromisso aqui para entregar seu diploma depois. E aqui são as fichas de conferência que ajudam a gente a ver se está tudo certo. Deixa eu voltar aqui. E para encerrar a fala, eu queria trazer para vocês mais uma coisa, que é que a gente começou falando que o processo do mestrado ele é um pouco sofrido, né? E não fiquem preocupados com isso. Então, tentem ir junto. Quais são os seus outros colegas que desejam fazer mestrado? Como vocês podem trocar dicas? Como vocês podem se ajudar para organizar os documentos? É solitário, mas não precisa ser, tá? A gente não precisa cometer aqueles 3 grandes erros que eu mostrei no início, que é ter essa gulodice livresca, essa ênfase obscura, ou ter esses vários impasses nas hipóteses, ou se assustar com o edital e fugir antecipadamente, ou então não saber responder a pergunta de por que você quer estar no espaço em que você está. Então é importante que a gente caminhe junto nesse sentido. Eu falo que eu sempre quis fazer mestrado, sempre quis fazer pesquisa, e eu vejo tudo na educação, eu não vejo, né? Eu me incomodo com isso, mas eu luto para que tudo na educação, seja uma pós-graduação, seja no ensino superior, seja no curso técnico, na educação de base, seja acessível para todos.
E eu acredito que a informação descomplica esses caminhos possíveis, porque eu sinto que isso também é nosso. Fazer pós-graduação é nosso também. Estar dentro de uma universidade, pesquisando alguma coisa, sendo cientista também é nosso. Nosso de alunos que vieram de escola pública, de alunos que vieram de escola particular, nosso de faculdades privadas. Eu vim de uma faculdade privada e faço mestrado numa federal. E eu vejo que tudo é nosso, né? No sentido de que a educação é o direito de todo mundo. Então, a informação ajuda a gente a ver que esse caminho é um caminho possível para todo mundo. E lá também é o lugar de vocês, né? Lá também é o lugar de várias outras pessoas que desejam seguir por esse caminho. E era isso. Eu desejo que vocês tenham ótimos caminhos, que seja no mercado de trabalho, seja na residência, seja no não querer fazer nada, pegar psicologia e fazer outras coisas, seja fazer uma especialização com residência, seja fazer uma prova de títulos e não fazer uma especialização via MEC, seja fazer um mestrado, seja fazer um doutorado, isso também é de vocês. A educação é de todo mundo e eu acredito que a informação ajuda a gente clarear esse caminho que também é possível para todo mundo. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição para responder. Tá, gente? E aí, vocês têm alguma dúvida? Foi muita coisa? Vocês querem conversar um pouquinho? Marina, tá me Sim, ouvindo? sim. Oi, eu sou a Miriam. Tudo bem, Miri? Tudo bem? Eu tô formando agora na UFO, em psicologia, e eu queria agradecer muito, assim, porque você esclareceu muita coisa. Eu tava, pessoalmente, assim, muito nervosa e ansiosa com a formatura, mercado de trabalho, e deu uma clareada boa, assim, nas minhas ideias, as coisas que você falou. Achei tudo muito interessante, assim, muito... Me ajudou bastante. Eu fiquei com uma dúvida, assim, em relação quando você falou do mestrado profissional, porque eu tava muito nesse dilema. Assim, eu quero muito seguir carreira na clínica, né, psicologia clínica, mas eu tinha essa coisa com mestrado, e eu ficava, gente, será que uma coisa vai ajudar a outra? Será que mestrado não é mais para área acadêmica? E aí você falou desse mestrado profissional, e eu fiquei curiosa, assim, você acha que para esse percurso mais clínico, mestrado profissional é mais interessante, então? Depende, porque o mestrado profissional ele é vinculado a uma residência. Então, o seu último ano de Ah, tá. residência você vai transformar num mestrado profissional. Mas eu acho que você pode melhorar a sua questão inicial. Por exemplo, assim, quero trabalhar na clínica. Será que o mestrado vai ser uma perda de tempo? Depende, qual que é seu público? No caso, Uhum. eu trabalho na clínica também. Eu também sou docente e aí eu faço mil coisas assim. Mas eu sempre vi Uhum. o mestrado como uma forma de eu aprofundar um conteúdo que tem uma aplicação prática. Pode ser que eu não queira ser docente, mas aqueles 2 anos me ajudou a pensar uma temática que eu quero trabalhar. Então, Uhum. vamos, um exemplo assim, eu quero trabalhar. Você quer trabalhar com qual público? Só para entender. Aham, seria criança e adolescente, assim, basicamente. Tá ótimo. Vamos pensar, né, uma hipótese aqui, que você trabalhe na clínica e aí você se inquiete de que está faltando um protocolo de atuação para essas crianças, pensando no manejo da ansiedade. E aí, seu mestrado vai ser sobre isso. Vai ser sobre a criação de uma proposta de intervenção para crianças e adolescentes. E aí você monta um Uhum. kit e vende isso. Entende? Entendi. Eu não consigo desvincular a teoria de uma prática aplicada. Então, Aham, pode ser que você se beneficie sim, mas vai depender da sua pergunta de pesquisa. sim. E pode ser que você leve. Eu tenho amigos na minha turma que tinham anos de profissão na área organizacional e resolveram vir para o mestrado porque estava inquieto, queria entender como que aquele clima ali organizacional funcionaria de uma forma diferente. E aí ela foi para o Uhum. mestrado responder essa pergunta, desenvolveu uma pesquisa para isso. E outros não, outros que começaram lá e depois pegaram sua bagagem do mestrado e levaram para o mercado. Então depende, Uhum. depende de onde você quer atuar, depende qual que é o seu objetivo no mestrado. Dificilmente os alunos vão, os seus pacientes vão perguntar se você tem mestrado mesmo. É, sim. Mas se você quiser, por exemplo, atuar como supervisão, dar supervisão, ter mestrado é legal, né? Que Sim. mostra que você já tem uma bagagem de estudos aí.
Eu não Uhum. descartaria essa possibilidade, mas eu veria às vezes o time de usar ela. Sim. E você pode, a gente às vezes acha que quem faz mestrado tem que ser, meu Deus, né, respirar UFO. E eu tenho muitos amigos e acaba que a maioria não tem bolsa, né? Então tinham que trabalhar também. E aí você pode às vezes trabalhar na clínica e fazer mestrado. É possível. Uhum. Dá pra fazer, né? As Dá. coisas. E aí é importantíssimo você afunilar isso com o seu orientador. Porque o Uhum. orientador, você tem que ser muito honesto com ele, para ele entender que você trabalha. Porque Sim. senão, ele vai achar que você tá por conta. Aham. Então, eu acredito que responder essa pergunta é legal primeiro. E se você tá ansiosa nesse sentido, que, qual caminho eu vou, né? Uhum. Às vezes é voltar naquela questão inicial. Qual que é o meu objetivo? E lembrar que tá tudo bem, você pode fazer mestrado em qualquer momento da sua vida. E você pode trabalhar na clínica também em qualquer momento da nossa vida. E parece que não pode, né? Que nem time de futebol. Eu fui para esse caminho e nunca mais eu posso voltar. Não é assim. É. Sim. E assim, eu entendo, eu acho que vocês que estão no 10º período agora, no último ano, em momento de pandemia, eu acho que deve ser muito mais ansiogênico, né? Nossa, tá muito. É Eu acho complicado. que seria, às vezes, pensar que tá todo mundo nesse tempo de adaptação, às vezes o mestrado seria uma opção até o mercado aquecer, às vezes montar um projeto online para psicólogos recém-formados, não sei, talvez Uhum. seja por aí. Mas fazer o mestrado profissional mais é vinculado a uma residência e o mestrado Uhum. acadêmico pode ser que te ajude na clínica, mas aí tem que ver seu objetivo com ele. Sim. Não, ótimo, obrigada. De nada. E tá tudo bem, viu, gente? A gente não precisa ter tanta pressa. A gente fica ansioso, né? Eu falo isso por mim mesmo. Eu passei no meu mestrado antes de terminar a faculdade. Aí eu fiquei pensando, gente, quase que dá tudo errado. Quase que eu não faço mestrado porque eu não formei. Então, uma coisa que eu aprendi é cada passo um passo. Sim. E com calma, né? Acho que é isso. E tá tudo bem. Todo ano vai ter processo seletivo. Uhum. Verdade. E assim a gente espera, né? A gente espera. E alguém tem mais alguma dúvida? E Miriam, depois pega meu telefone se você tiver alguma questão, quiser saber do processo, quiser tirar dúvidas sobre especializações específicas, sobre como aquecer uma clínica no início, a gente pode conversar sobre isso também, tá? Ai, ótimo. Obrigada. Vou chamar assim. Deixa eu ver, eu acho que alguém aqui mandou uma mensagem. A Brenda. Essa live, então, eu tentei gravar, não sei se deu certo. Eu vou ver depois se ficou gravada, tá? Mas a gente pode pensar um tópico 2 dessa live com perguntas mais quentes, assim, que vocês gostariam de saber mais. Eu vou disponibilizar esse material que eu fiz para vocês e os editais comentados também, o livro, tudo que eu usei eu vou disponibilizar. Mas assim, Brenda, a mesma coisa que eu falei para Miriam, se você tiver alguma questão específica, você pode me chamar, estou à disposição. Marina, Sim. também estou como a Miriam, só queria agradecer, né, pelas informações, foram realmente muito, muito boas. Também estou no 10º período e são muito úteis para a gente. Eu fiquei pensando em duas questões, assim, com relação à especialização e pensando no mestrado também, o que que você pensa, se é necessário, assim, se é relevante ou se fazer um mestrado e uma especialização, nesse sentido. Não sei se deu para entender a pergunta. Deu. E Depende. também queria saber se você tem. Você quer responder essa pergunta Não, pode primeiro? falar, pode falar. Se você tem algum conhecimento, alguma dica, algum comentário sobre também experiências fora do país, assim, né? Fazer um mestrado fora do país. Sim. É É, isso. sim. Boa pergunta. Com relação à especialização e mestrado. De novo, gente, a questão inicial. Qual que é seu objetivo? Então, se seu objetivo... Eu tenho, por exemplo, eu trabalho com neuropsicologia.
para mim fazia muito mais sentido, e eu gosto muito de contato com o aluno, eu gosto muito, por exemplo, eu gosto muito de psicoeducação, para mim fazia muito mais sentido ter um repertório teórico legal e eu conseguir criar alguma coisa legal do que ir para a especialização. Só que eu tenho amigas que são da clínica, nasceram para a clínica e não querem estudar, não querem demorar, não querem defender nada, não querem escrever nada, não querem congresso. Ela quer fazer especialização para ter um recorte prático daquilo que ela vai atuar. Então, elas optaram por fazer a especialização. E outros que queriam um recorte prático de uma área organizacional e queriam ser bem vistos no mercado da organização e fizeram um MBA. Então, depende muito da sua pergunta, assim, por que você quer seguir essa área, qual o caminho possível. Eu fui direto para o mestrado porque fazia mais sentido para mim e pelos meus objetivos profissionais. E para eu virar neuropsicóloga, eu optei por prova de título, então eu não fiz especialização nenhuma. Então, eu fiz a prova de título e comprovei 2 anos de experiência. Porque a gente fica assim, nossa, se eu não tenho especialização, eu não posso trabalhar. Acaba que em psicologia você pode. Isso nem sempre é bom, né? Porque a gente vê muita coisa errada por aí. Mas para reabilitação, eu já não tenho muita bagagem assim. Então, aí, para pensar uma reabilitação neuropsicológica, eu vou optar por fazer uma especialização, porque eu quero o recorte prático daquilo. O que os profissionais estão usando, quais são os instrumentos que estão usando, como que faz. Diferente de eu estudar, por exemplo, um protocolo de reabilitação que eu quero criar, de intervenção. Aí eu vou para o meu doutorado. Então, vai muito do seu objetivo. Se você já tem uma bagagem ok, por exemplo, com terapia da infância e do adolescente, e você tem questões a responder, talvez o mestrado te ajude. Agora, se você quer pensar uma questão prática, talvez a especialização te ajudaria. Mas depende muito do que você vai ver na especialização. Então, se você sempre trabalhou com isso na graduação e você acha que a especialização iria contribuir pouco, seria muito primária, aí você pode pesquisar uma especialização mais elaborada, cursos específicos, depende da sua questão. Mas eu não vejo problema em, por exemplo, você ir por mestrado direto e não fazer uma especialização. Aí, se você sentir falta de uma bagagem prática, aí você pode recorrer a ela sim, sem problemas. Você pode fazer ela em qualquer momento. Mas não tem um tempo para você fazer especialização, né? Ela não é um pré-requisito para nada. Ela vai te ajudar nesse sentido prático. Pode falar. Não, é só concordando que eu entendi melhor agora essa questão da especialização. Mas ela é legal. Então, para você ter essa bagagem prática. E também. Mas o mestrado também vai te dar, dependendo da sua forma de atuação. Se você for fazer uma pesquisa, por exemplo, experimental ou aplicada, você também terá essa bagagem. Então, a pergunta é: o que você quer responder? Como você quer atuar? E aí você direciona os mundos, assim. Vou caminhar por aqui, eu vou caminhar por ali. E pode ser que você queira fazer os dois. E aí você pode até fazer ao mesmo tempo, mas aí você não pode ser bolsista. Uhum. Então é possível fazer as duas coisas. Pode ser que você faça o mestrado e depois faça a prova de título e vire especialista. Pode ser que você sinta falta de bagagem prática e você vá para especialização. Pode ser que você já tenha, por exemplo, o que eu observo de gente que faz mestrado dentro de hospital? Sai super especialista também, porque trabalha muito com a prática. E aí isso faz toda a diferença. Então depende do jeito que você vai atuar, do jeito que você vai explorar o seu mestrado, o jeito que você vai conseguir fazer uma aplicação clínica. Então, eu trabalho com memória de trabalho. Eu vejo memória de trabalho em tudo na clínica. Então, mesmo a minha pesquisa não sendo prática, seja mais experimental, básica, mas eu consigo entender a importância dela na clínica. Então, vai muito do seu objetivo de escolha. E aí você pensa a especialização ou o mestrado. Caso você queira ser docente, o mestrado já te garante uma posição melhor no mercado, tá? Então, se você tem um mestrado, você vai conseguir ser docente, vai conseguir a experiência e vai conseguir um retorno financeiro melhor para a docência do que a especialização. A especialização, seu retorno financeiro é um pouco menor do que quem tem mestrado. Então, se você conseguir responder a sua pergunta
Por isso, é importante falar disso também, né, gente, do retorno financeiro, que a gente na psicologia ninguém fala disso pra gente, né? E aí a gente forma, a gente fica perdido. Então, quem tem um mestrado acaba que tem um retorno financeiro melhor. Quando você for docente ou quando você passar num processo de um concurso, alguma coisa do tipo. Agora, pensando na experiência fora, gente, assim, era meu sonho de princesa, eu tentar fazer um mestrado fora. No meu mestrado, é em parceria com uma faculdade na Inglaterra. Então pensei, eu vou para a Inglaterra. Mas a expectativa é a realidade. O que é que eu recomendo? Você já verificar se tem uma cultura da sua pós-graduação que você for concorrer que tem essa experiência de acesso de bolsas de intercâmbio. Se tem essa cultura de acesso de bolsas de intercâmbio, é super possível você fazer. E aí você pode fazer um mestrado de sanduíche ou um doutorado de sanduíche. E aí é sucesso, assim, já está tudo vinculado à sua pós-graduação, já é uma cultura da sua pós-graduação, já tem as parcerias, então se já faz parte da sua realidade enquanto realidade institucional, é possível sim você realizar e eu vejo que é muito rico essa experiência fora. Às vezes um curso de verão de 6 meses e eu, assim, e também é possível você fazer um mestrado fora. Então, por exemplo, você quer fazer mestrado fora do Brasil, né? Não que você começou no Brasil e fez uma parte lá, uma parte aqui. É possível também. Tem uma empresa aqui no Brasil que chama Educa Dreams. Ela trabalha com assessoria de levar alunos do Brasil para fazer mestrado fora, junto com as vinculadas dela. Se eu não me engano, a consultoria é gratuita e, assim, é um mestrado mesmo. E é bem legal. Eles fazem esse processo seletivo pelo aluno e conseguem levar os estudantes para fazer o mestrado fora lá, pelas condições deles, assim, é bem interessante. Tem faculdades, acho que no Canadá, chama Educa Dreams. E é uma opção, eu posso enviar para vocês também depois, caso você queira fazer o mestrado fora. E aí, quando você volta, você tem que validar ele aqui numa universidade brasileira. Mas é possível também. Aham, entendi. Muito boa essa indicação, não conhecia. Essa é Educa Dreams, né? Isso. Tá bom. Me esclareceu bastante, Marina. Muito obrigada. Essa questão da especialização do mestrado, estava realmente confusa com relação a isso, mas agora está esclarecido e muito obrigada pelas dicas. Foi ótimas trocas. Que bom, fico feliz. E assim, gente, sempre tenta. E uma coisa que eu gosto de falar também é que se seu sonho é, por exemplo, sair, fazer fora, faz, sabe? Aproveita a experiência. E quando a gente é mestrando, parece que o mundo abre, assim, parece que as portas institucionais se abrem. Então, se você está no mestrado e você quer fazer uma disciplina na medicina, você pode. Se você quer fazer uma disciplina na geografia, você pode. Se você quer fazer visitas técnicas, você chega e fala lá, sou mestrando da faculdade tal, quero fazer uma visita técnica, você vai. Então, assim, é muito legal essa questão da quantidade de portas que se abrem. Então, durante o meu mestrado, eu visitei a UNB, eu visitei a USP, eu visitei a Unifesp. Tudo assim, fui e falei, quero visitar vocês. E é bem legal, assim, o jeito como você é recebido, porque eles entendem que lá pode ser uma futura casa para o seu doutorado. Então, aproveitem todas as oportunidades que vocês tiverem. Então, vou fazer férias no Rio de Janeiro, vai no UFRJ, conhece lá. Vou fazer férias em São Paulo, vai na USP, conhece lá. Porque isso vai ir pensando também aonde você quer estar 2 anos da sua vida. Porque acaba que é estressante, né? Mesmo o mestrado é cansativo muitas vezes. Só que se você tem sua pergunta de pesquisa muito bem desenhada, o seu objetivo de porquê tá lá muito bem claro, acaba que isso dá força. E outra coisa, gente, o mestrado, ele é o nosso ponto inicial. Vai ter erro, não vai ser a pesquisa da sua vida, muitas vezes, e tá tudo bem. Porque às vezes a gente acha que tem que arrasar, né? Porque a gente entra no meio universitário, vê vários professores incríveis e pensa assim, gente, eu não sou nenhuma unha deles. O aluno, muitas vezes, da graduação tá sabendo muito mais do que eu. E aí? E aí, né, gente, que o nosso professor que tá lá dando aula, ele estudou 25 anos, ele estudou 30 anos.
E ele já fez mestrado também, né? Ele começou igual a gente começou. Então, lembrar que a gente está começando, né? A pós-graduação, estamos formando agora. E muita coisa vai vir com o tempo e a nossa dedicação. E vai demorar mesmo a gente ser igual a eles. E eles também demoraram a ser igual eles são agora. E que bom, né, que a gente consegue olhar para eles e falar, serei assim um dia e respeitar o lugar que eles ocupam, porque eles levaram muito tempo. E lembrar que eles também foram gente como a gente há 30 anos atrás, há 27 anos atrás, e não se sentirem cobrados nesse sentido. Mas a gente se cobra. Mas pensar, eu não sei mesmo, eu vou ter que estudar. Não li o livro mesmo, vou ter que aprender a ler ele e ler, né? E continuar caminhando nesse sentido. Mas às vezes a gente chega com essa impressão de que eu tenho que saber defender, eu sou mestre nisso, né? E é sim, mas também leva um tempo para a gente conseguir estudar tudo que tem que estudar, defender tudo que a gente tem que defender e trabalhar com tudo que a gente quer trabalhar, abrir a clínica que a gente quer abrir, ter o consultório cheio que a gente quer ter. Então, é igual a colega falou, né? Um passo no cada passo. E lembrar desse um passo no cada passo lá na pergunta inicial. Formei e agora? Para onde eu quero ir? E era isso, gente. Mais alguém tem alguma dúvida? Então, gente, eu queria falar para vocês uma metáfora que eu gosto muito, pra gente encerrar. Tinha uma pessoa que estudou várias coisas, e assim, eu vejo como se fosse um mestrando, assim, uma pessoa que queria fazer pós-graduação na vida. Só que a pergunta de pesquisa dela era assim, qual é a razão da felicidade? O que eu tenho que fazer para descobrir a razão da felicidade? E aí essa pessoa, quem já ouviu ela me desculpe, mas aí essa pessoa, ela estava caminhando, viajava o mundo, ela estudava filosofia, teologia, matemática, português, história, psicologia, medicina. Ela estudava várias coisas porque ela achava que se ela estudasse tudo, ela ia descobrir por que as pessoas querem ser felizes e aonde está a felicidade das pessoas. E aí ele viajando por um vilarejo pequeno, ele adormeceu num lugar tranquilo, e quando ele acordou ele viu que ele estava encostado numa pedra, escrito fulano de tal, né, José, 12 horas, um dia. E aí ele falou, nossa, o José morreu muito cedo. E aí ele começou a andar por esse vilarejo e ele viu que tinham vários nomes, e que cada nome tinha o nome da pessoa, as horas, os minutos e os segundos. Então, o máximo tinha o quê? O máximo tinha poucos anos. Então, o máximo tinha 6 anos, 7 horas, 2 minutos e 1 segundo. E ele ficou muito angustiado, porque ele estudou tanta coisa que ele achava que poderia ajudar essas pessoas a viver mais. Então, ele pensou que talvez aí, né, ajudando essas pessoas a viver mais, seria a razão pela qual ele tem estudado tanta coisa. E aí ele chegou num chefe desse vilarejo e falou, olha, estudei tudo, eu posso ajudar vocês a viverem mais, eu estou impressionado como vocês morrem cedo. Aí ele falou, não, a gente não morre cedo, a gente vive muito aqui. Só que quando a gente nasce, é ensinado pra gente a registrar não o tempo que a gente passa na Terra, mas o tempo em que vale a pena das nossas horas, minutos e segundos pelos quais vale a pena eu estar vivo. Então, quando a pessoa nasce, ela ganha um caderninho que ela anota as horas, os minutos e os segundos que realmente valeram a pena estar lá. E aí ele entendeu qual que era o motivo da vida dele. Então, pensem que depois que a gente forma, quando a gente está formando também, a gente troca horas, minutos e segundos da nossa vida para estar se dedicando nessa coisa que a gente está se dedicando. E que às vezes a gente sofre em não estar escolhendo alguma coisa ou estar escolhendo outra. E sofre mesmo, né? Mas lembrar que, seja qual for o caminho que vocês escolherem, lembrem que a gente é psicólogo, mas que também a gente é ser humano e que também a gente é aluno, a gente é filho. E a gente troca as nossas horas, minutos e segundos para se dedicar nesse caminho que a gente escolheu. Por isso que antes de falar desses caminhos, eu sempre falo qual que é a questão que você quer responder.
Porque se você tem essa questão clara e que você está trocando as suas horas, minutos e segundos da sua vida, que é o que você tem mais de precioso para estar respondendo essa pergunta, a escolha do caminho fica mais clara, porque aí você vai responder ela na especialização, você vai responder ela no mestrado, você vai responder ela no doutorado, ou você vai responder ela no cantinho da sua clínica. E vai fazer sentido. E eu acho que a pós-graduação, ela tem que fazer sentido. E também tem as questões burocráticas por trás, que a gente pode responder depois, né? Mas durante esse caminho, o que escolher é pensar o que faz sentido, e aí depois vocês pensarem a logística de qual caminho escolher para que a sua pergunta inicial seja respondida, porque você está trocando horas, minutos e segundos da sua vida para isso. Então era isso, gente, a palestra de hoje. Espero ter ajudado vocês. Faz parte das minhas horas, minutos e segundos mostrar que a educação é possível para todo mundo e descomplicar essas formas de atuação. E eu sinto, assim, nas minhas horas, minutos e segundos, que a educação é para todos e cabe para todo mundo estar lá dentro também. Então, muito obrigada por vocês terem manifestado interesse e qualquer dúvida vocês podem me chamar. Tá bom? Sim. Marina, só uma última coisa. Tem como você passar de novo o seu telefone, por favor? Tem sim. Vou colocar aqui para vocês. Tá Tem bem, obrigada. de nada. Aqui, ó. Vou passar aqui. Tem meu Instagram, tem o meu e-mail e meu telefone. Ah, tá ótimo. Obrigada. Então, gente, é isso. Quem quiser mais perguntar, estou à disposição. Uhum. Então, muito obrigada a todos. Todo mundo anotou? Então é isso, gente. Obrigada. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá bom? Tchau e boa caminhada para vocês. Se vocês escolheram o mestrado, eu sou muito feliz fazendo mestrado. Desejo que vocês também sejam. E eu posso dar várias dicas de como ser feliz no mestrado. Assim, a gente pode montar um dia de palestra de como ser feliz no mestrado. Como aproveitar nossas horas, minutos e segundos na onde a gente escolheu, né? E é isso. Tchau, gente. Obrigada. Boa caminhada para vocês e boa sorte nesse processo aí. E usem máscara, passem álcool em gel, cuidem da família. Tchauzinho, obrigada, Marina. Tchau. Tchau, gente.
favor. Tá. Parabéns, viu? Que bom, mãe. Obrigada, você é muito inteligente. A senhora também é.